Apóstolos, né? O meu objetivo sincero é exortar o vosso ânimo à firmeza do Evangelho de Cristo. Muita gente tem ouvido falar a respeito do Evangelho, de ser cristão, e a gente fazendo assim uma analogia com os primeiros cristãos, a igreja das primícias. O que é primícia? Primícia são os primeiros. Exemplo também para a gente, né, que segue. E a gente tem deixado esses exemplos, né? Não condiz com a vida. Às vezes eu falo de maneira assim, como se fosse uma brincadeira, mas a verdade é séria. Se se o Senhor Jesus tivesse ainda que voltar para levar mesmo, como o pessoal diz, arrebatar um povo, ficaria, ó velho, 90%. Eu tô aqui fazendo apanhado, porque quem conhece os corações é Deus. Mas como o Senhor disse que pelos frutos os conhecereis, eu acredito que 90% dessa turma aí ficaria, né? 90% ficaria e não tinha nada a ver com a questão com o Evangelho. Ser cristão, irmãos, não é simplesmente você pegar a Bíblia e ir a uma igreja, você simplesmente confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente vê mensagem na Bíblia, quem confessar será salvo, né? Mas essa questão de confessar, existe um projeto, que ninguém pode dizer que o Senhor é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. E quem está no Espírito de Deus também não vai adulterar, não vai matar, não vai mentir, não vai roubar. Pode acontecer? Pode. Só que é tropeços. Essas pessoas não ficarão nessa prática, tá bom? E tropeço é aquele momento que você, quando viu, já está lá e se arrepende logo, busca Deus e não pratica mais essa ação. Agora, se você vive em uma prática, né? Quanto mais do pecado, transgredindo, seja ele qual for, e não busca em Deus uma mudança de vida, uma transformação para que isso não aconteça mais, isso é pecado para a morte, amigo. Né? Se você quer saber o que é pecado para a morte, é aquele pecado que você está na prática, quanto mais voluntariamente, praticando de maneira voluntária. O apóstolo João, se eu não me engano, diz que há pecados para a morte, e por isso eu digo que nem ore por esses, porque essa pessoa está pervertida e peca, ela não está em Cristo. Quem está em Cristo, o primeiro critério para quem está em Cristo é o arrependimento. Você não quer mais viver na vida do pecado, você prefere paz. Pessoa que passa pelo arrependimento não quer viver mais na prática do pecado. Ele pode ser envolvido? Pode. No momento que você deixa de buscar o Senhor, de buscar a presença de Deus, andar em espírito, dando vazão às obras da carne, é óbvio que você vai se envolver com a carnalidade. E isso te afasta de Deus. A carne te afasta de Deus. O outro tópico que eu quero falar, que eu vejo aí comumente as pessoas aí que receberam uma doutrina, né, rota, de fonte rota, né, como diz as escrituras, e não foi da verdadeira fonte da água viva. Irmãos, judeu não é cristão. Judeu não é cristão. Judeu pode ser cristão. Afinal de contas, essa porta está aberta para todos. Eu digo isso porque tem muito cristão aí que, em vez de pregar a verdade para os judeus, está aí se judaizando. Ah, mas a Bíblia disse, a Bíblia disse, a Bíblia disse. A Bíblia disse, a Bíblia não diz mais. A Bíblia diz o seguinte, que tinha um tempo determinado para todas as coisas acontecer. Mateus 24,
versículo 34, em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 23, 36, em verdade eu vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Se referindo àquela geração de servir dura, né, de coração duro, que matou o Senhor, que entregou ele à morte, aqueles que se assentavam na cadeira de Moisés. Eles foram julgados, foram condenados. E todo esse movimento aí foi em espírito. O Senhor Jesus Cristo, você não viu o Senhor vir em espírito, porque ele veio justamente sem pecado. O que é sem pecado? Sem a presença carnal. O pecado é a carne. Adão era pecador. Se nós somos descendentes na criação de Adão, sem o Espírito de Deus, sem a nova criação que Deus nos deu, gerada pelo Espírito, pela ação da palavra, pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos simplesmente pecadores. Mas no momento que nós buscamos, aceitamos pela graça de Deus que nos foi revelada e vivemos essa graça dia a dia, isso quer dizer que nós estamos a caminho da salvação. Isso quer dizer que nós fomos adotados como filhos. Filho de Deus não pode ser pecadores. Ele pode estar vivendo num corpo ainda de pecado, mas ele tem que ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não é o que a Bíblia diz? Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Como? Em espírito. Desprendendo das coisas carnais, renunciando às coisas carnais, às coisas materiais. Porque essas coisas materiais só nos traz a confusão e afastamento de Deus. Voltando à questão dos judeus, existe vídeo aqui no canal que declara realmente quem é a nossa pátria celestial, que é a Jerusalém de cima, do alto. Essa Jerusalém que Paulo disse que hoje existe, que corresponde por alegoria a Agar. Está uma confusão muito grande aí que o pessoal é Isaac e Abraão, Isaac e Abraão. Tudo bem, mas Isaac e Abraão, a promessa é pela fé. É uma Jerusalém nova, é uma nova Jerusalém, eis que tudo se fez novo, esqueceu? Um novo céu e uma nova terra, que não se trata de uma cidade no céu, o arrebatamento. É uma cidade, um pacto que desceu do céu, no lugar do velho céu e velha terra. O que é o velho céu e velha terra? A lei de Moisés e os seus elementos, o velho mundo, o velho aion judeu, que se acabou em 70 DC, e não foi o Senhor Jesus Cristo, que você ficou nesse argumento tosco aí. Ah, Jesus não veio para... Ele disse que não veio para acabar a lei. De fato, ele não veio. Ele morreu, fez o sacrifício dele, cumpriu as escrituras a seu respeito e se assentou à direita de Deus. Foi Deus que o julgou e usou para isso o Império Romano. Eu costumo dizer que Deus usou um rei pagão, Ciro, um rei da Pérsia, se eu não me engano, né? Para tirar o povo do cativeiro babilônico. Ele disse: eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, irei adiante de ti, quebrando os ferrolhos de ferro, as janelas, as portas de bronze, não é isso? E ele fez. Você viu Deus na frente de Ciro? Não viu. Você só viu a ação dele libertando. O que ocorreu em 70 dias foi justamente o Império Romano foi usado para a destruição do velho céu e velha terra. Jerusalém foi queimada no fogo. É o que o apóstolo Pedro diz. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo que há de queimar os adversários de Deus. É isso que a Bíblia fala. Nós não podemos ficar aí nessa loucura, nessa nuance doida de esperar uma nova vida, quando a nova vida já está em nós, já deveria estar em nós. Esse é o toque. Bom dia, boa tarde, boa noite.